pessoal, eu sou a Fabi e hoje o vídeo é sobre os livros esquecidos. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder uma notificação. Segue nas redes sociais, o link sempre fica embaixo do descritivo do Instagram, você sempre pode me acompanhar por lá para ter mais conteúdo. Que se quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. E lembrando que eu tenho um grupo agora de novidades e promoções no Telegram, tem um link aí embaixo, você pode entrar lá e acompanhar tanto as novidades do canal, quanto as promoções da Amazon que eu encontro, que são livros que eu já acompanho o preço, sei que estão baratos, e eu compartilho lá pra vocês sempre estar por dentro do que tá na promoção, e também sobre as novidades do canal. O vídeo de hoje é o vídeo dos esquecidos, gente. São aqueles livros do ano passado que eu comecei a ler, e ficou por isso mesmo, sabe? Aqueles livros que eu comecei, parei por algum motivo, tava gostando, parei por algum motivo e não voltei. E não voltei pra ler. E eu tava gostando, entendeu? Isso tá me dando agonia, gente. Quando eu olhei aqui na estante, a pilha gigantesca de livros que eu comecei ano passado, que eu tava gostando, mas tive que parar a leitura por algum motivo, e não voltei pra terminar, dá vontade de fazer um projeto só pra isso, entendeu? De pegar um mês só pra ler esses livros. Apesar de que eu acho que um mês não vai ser suficiente, né? Porque é muito livro. Mas enfim, gente, vamos falar sobre isso. A Ana Luísa Temponi fez um vídeo parecido com esse, não é essa temática, ela botou livros que ela tem interesse de ler, mas que por algum motivo ela não consegue ler. Eu vou deixar o vídeo dela aí embaixo pra vocês, o link do vídeo dela, que foi um vídeo recente, né, que ela fez. Vou deixar o link do vídeo dela aí pra vocês acompanharem. O meu é um pouco parecido com essa temática, mas meus são os livros que eu já comecei e ficaram pela metade, sabe? Ficaram ali, ó, parado no meio, e eu não fui pra frente com essa leitura, apesar de estar gostando bastante. Então vamos pro vídeo, gente. Eu vou falar aqui a lista pra vocês dos livros, né, que isso aconteceu. E eu tô pegando os do ano passado, porque esse ano já tem. Mas vamos lá com calma. De repente desse ano eu consigo ler, entendeu? Tipo, vamos deixar... Vamos focar no do ano passado. Vamos focar no ano passado, porque o ano passado já passou. Vamos focar. E não tá na ordem de qual que eu comecei a ler e depois parei, porque eu realmente não sei quando que eu comecei a ler esses livros, mas eu comecei em algum momento do ano passado e não consegui terminar a leitura deles. Um desses livros foi Silmarillion, tá aqui marcado, que comecei a ler. Eu tava amando Silmarillion, eu tava lendo por conta do hype da série, mas aí não consegui concluir no mês que eu tinha planejado, ficou pra depois e acabou que eu não consegui terminar essa leitura, mas eu pretendo ler esse livro esse ano. Esse aqui eu pretendo ler esse ano, porque eu tava amando muito. E eu amo o universo do Tolkien e as suas histórias e suas temáticas, sabe? Eu amo a Terra-média. Eu amo os personagens. E aqui a gente tem os primórdios da Terra-média, né? O princípio da Terra-média. E como surgiu a Terra-média e tudo mais. Outra também ficou pra depois e eu queria muito ter concluído, mas não foi, não deu. Mas eu tava gostando bastante, mas é um livro que demanda demais, então... Esse aqui eu não sei quando eu vou voltar a ler ele, mas eu vou voltar em algum momento, porque eu tava gostando sim. Mas eu acho que eu vou ler outro livro desse autor, como eu pretendo ler o outro livro desse autor esse ano, acho que depois dele eu posso voltar a ler esse livro de novo, que é Dr. Fausto. Eu vou ler os Buddenbrook esse ano, tá na minha meta de calhamaços, e tava gostando muito desse livro, eu acho muito interessante. Tava achando assim o máximo, eu fiz muitas marcações, muita coisa aqui. Esse livro é muito interessante, muito mesmo. Mas a escrita do Thomas Mann é uma escrita, assim, muito culta. Você tem que prestar atenção, você tem, sabe, demanda de você para entender também o contexto dele e também a escrita. Tem parte que eu ficava relendo, gente, porque a escrita dele é muito culta mesmo. É linda, né, mas demanda bastante atenção. E esse aqui, se eu não me engano, é o livro mais difícil dele, de acordo com algumas pessoas. Então, tem isso também, né? Tem isso. Mas eu pretendo continuar porque eu tava gostando muito. Outro que eu comecei também nessa mesma proposta foi O Nome da Rosa. E eu parei na metade do Nome da Rosa. Não sei nem se tá marcado aqui. Eu li a metade desse livro, gente. Sério. E eu tava gostando, tava interessante. Ele tem uma pegada meio de investigação, meio thriller, só que é no mosteiro, na Idade Média. Então, toda a ambientação é maravilhosa. Eu tava gostando muito. Mas, se eu voltar a ler ele, eu vou ter que voltar desde o começo. Por conta de ser um thriller e uma investigação, eu já não vou lembrar as informações que preciso, então vou ter que voltar desde o começo. Não sei quando vou ler, mas pretendo ler. Sem falar que eu queria muito ler esse livro há muitos anos, e essa edição incrível, maravilhosa, né? Então, pretendo ler O Nome da Rosa, né? Não sei se esse ano, mas eu quero muito continuar e saber o que aconteceu. E quem cometeu o crime, né? Outro que eu comecei lá no final do ano passado. E por incrível que pareça, eu estava gostando.
É o livro dela que eu tava mais gostando de todos. Eu só li o começo, assim. Emma, da Jane Austen. Eu comecei a ler, tava gostando muito, principalmente pelas referências de Patricinha de Beverly Hills, que eu tava pegando todas as referências, tipo, as ligações com Patricinha de Beverly Hills, porque se você não sabe, Patricinha de Beverly Hills foi inspirado em Emma, da Jane Austen, né? Falam que é uma ótima adaptação, apesar de ser uma pegada moderna. E eu tava reparando nas referências, cara, são muitas. Tipo assim, realmente foi uma inspiração muito boa até o momento onde eu li. Então, pretendo continuar, quero ler esse livro ainda esse ano. Esse eu pretendo ainda ler esse ano. E o outro que eu ganhei da Ana também, né? Porque ano passado eu não li, eu tô lendo um por ano. E era esse, e eu não li, não terminei ano passado. Então, eu pretendo terminar esse ano esse também. Outra leitura também que ficou pra depois foi O Tempo e o Vento. Eu comecei a ler numa LC, mas eu não consegui continuar com a LC por conta da faculdade. Não tive tempo, mas eu tava amando a escrita do Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento, o primeiro volume. Aí eu decidi que eu vou só começar a ler, voltar a ler tudo de novo. Aí eu pretendo ler desde o começo, porque eu tava amando realmente esse livro. Eu li umas 100 páginas, 80 e poucas páginas. Quando eu comprar o terceiro volume, quando eu tiver com a trilogia, né? Que não é uma trilogia, são 7 livros, mas os 3 volumes, né? Pretendo voltar e começar a ler O Tempo e o Vento todo, né? Porque não ter o terceiro aqui tá me incomodando, porque falta o terceiro, às vezes ele não tá na promoção, já aumentou o preço. Tava muito mais barato um tempo atrás, então ele aumentou muito o preço ultimamente. Então eu tô esperando pra poder comprar o terceiro e poder ler de uma vez, sabe? Ler os 7, né? Os 7 livros, né? Que são os 3 volumes do Tempo e o Vento. Outro livro que eu comecei a ler, gente, eu tava amando tanto esse livro. Tava gostando tanto, eu li até a metade de A Casa dos Espíritos. Mas eu não consegui terminar. Gente, e depois parece que eu tava indo tão bem, mas depois que eu parei a leitura, parece que a vibe passou. E aí, tipo, tava tão bom e eu queria saber o que acontece, mas a vibe passou. E aí eu não consigo continuar com essa leitura de jeito nenhum. Então, eu ainda quero continuar, porque eu tava gostando muito. Eu gostei muito da Isabel Allende. Tanto que eu comprei outro livro dela aqui, que é o De Amor e de Sombra. E eu pretendo ler outros livros dela, mas parece que não tá indo. Esse aqui se encaixa muito lá no vídeo da Ana Luísa. Parece que não tá indo, porque tava indo muito bem enquanto eu tava lendo, mas depois que eu dei uma pausa nessa leitura, eu não consegui voltar pra continuar ela, mas eu ainda pretendo continuar. Não sei se esse ano, mas pretendo ir em frente com esse livro. Eu quero saber o que acontece com a Clara. Eu preciso saber o que acontece com a Clara. É essa a situação da minha vida. Como que acaba a vida da Clara? Preciso saber. Eu comecei a ler também numa LC, a maioria aqui foi tudo de LC. Eu comecei, mas o tempo foi esgotando e eu não conseguia continuar por conta da demanda da minha vida. E aí ficou pra depois e eu não continuei. Infelizmente. Vamos lá pro próximo, que foi A História Não Contada, a biografia do Dom Pedro. Gente, eu tava gostando tanto dessa biografia. A escrita do Paulo Resulti é tão legal, é tão dinâmica, você lê super rápido, sabe? E aqui tem umas fotos, né? Falando, né, sobre a família real e tudo mais. Cara, é muito legal. Eu parei aqui, ó, na página 130. Tô até com o marcador aqui das meninas, né? Que esse aqui foi do grupo foi uma LC da Gabriele, né? Que ela fez, então... Que agora ela tem um grupo específico, né? De leitura, que é o Clube Etos. E agora ela também tem um grupo de literatura russa. E ela começou fazendo essa LC das biografias do Paulo Resulti, né? Da família real, da independência e tudo mais, né? De Dom Pedro, da Leopoldina, né? E Dom Pedro II. Mas eu não consegui terminar essa. E o pessoal leu as 3, né? Eu não consegui, gente. Mas eu quero muito continuar, porque eu tava gostando tanto desse livro. Tava achando tão interessante, porque a gente não sabe muito, sabe? Sobre a história real, sabe? Que a história a gente não sabe muito. A gente não estuda quase nada disso na escola, sabe? Como que foi realmente. A gente passa muito rápido e com muita pouca informação que a gente tem na escola. E esse aqui é muito legal, porque você aprende muitas coisas. Outro que eu comecei e não concluí, mas, gente, que livro. Que livro que ele... Ken Follett, O Homem de São Petersburgo. Eu tava há tanto tempo querendo esse livro. Quando eu comprei, eu comecei a ler e não concluí. Li uns 2 capítulos, mais ou menos, mas eu quero continuar porque tava muito bom. E esse aqui é um thriller histórico, então ele é muito rápido de ler. Sabe, muito interessante, muito interessante. E é na Primeira Guerra Mundial, então eu tô nessa vibe. Então tem tudo pra eu ler, mas agora eu tô lendo Pilares da Terra, então vou esperar um tempinho pra pegar outro do Ken Follett depois de Pilares da Terra, né? Até pra não esgotar os livros que eu tenho aqui, porque eu tenho que comprar mais.
Preciso comprar mais livros do Ken Follett, porque já amei a escrita do Ken Follett. Outro livro que comecei em LC e não concluí foi Grandes Esperanças, e tava amando. E esse ano eu li David Copperfield, e eu tenho mais vontade ainda de ler Grandes Esperanças, porque ele tem uma vibe parecida com David Copperfield. E amo Dickens, né? Então, esse aqui eu também não sei quando eu vou voltar a ler, porque eu já li um Dickens esse ano. Provavelmente eu vou ler mais um, que é A Velha Loja de Curiosidades, que eu ganhei da Patrícia, né? Eu pretendo dar prioridade para os livros que eu ganhei de presente, então eu vou ler A Velha Loja. Não sei se consigo ler Grandes Esperanças esse ano, mas querer eu quero muito. Incrível, maravilhoso. Outro que eu comecei a ler ano passado, e gente, que livro incrível! Eu tava na página 232 de Ilíada. E eu não finalizei Ilíada. E eu tava amando, gente. Ilíada é perfeito. Ilíada é meu tipo de livro, sabe? É deuses gregos para todos os lados, aprontando, se intrometendo na vida dos mortais, se intrometendo na guerra de Troia. Gente, é incrível. É muito legal. É legal, sabe? É divertido, é interessante. É um pouco mais fácil, inclusive, do que Divina Comédia. Esse aqui é bem mais fácil, né? De repente, por conta da tradução. Essa tradução tá incrível. Não é difícil de maneira nenhuma. Então, se você quiser ler Ilíada, essas edições, gente, são incríveis. É muito tranquilo de ler. Muito tranquilo. E tem toda a introdução aqui, antes do livro, também explicando o contexto da Guerra de Troia e tudo mais. Então, é muito tranquilo de ler, gente. E é muito legal, é muito divertido. É uma leitura legal, sabe? O que eu não esperava. Eu achava que essa leitura super demandosa, assim, de cérebro. E não é. Claro que tem a questão dos deuses, que você pode precisar pesquisar alguns nomes específicos, mas, assim, uma coisa muito básica. E a história em si é muito tranquila de entender. Outra também que eu comecei... E esse aqui dá tristeza, porque eu cheguei a ler, sei lá quantas páginas desse livro, 200. Parei na página 124 de A Vida Invisível de Ed La Rue. Não consegui, não tava na vibe no dia que eu peguei, então eu deixei pra ler quando eu estivesse na vibe, e a vibe não veio até hoje, entendeu? E cada vez parece que a vibe tá mais distante desse livro. Mas eu tava gostando, é um livro que eu sei que tem tudo pra eu gostar, entendeu? E eu gosto da Vi Schwab, gosto da escrita dela. E a escrita dela tá ainda mais incrível nesse livro. Mas não vai, gente. Eu não consigo ter a vibe pra ler esse livro. Não chegou a vibe de ler esse livro ainda. Por incrível que pareça. Outro também que eu comecei e não concluí foi A Cidade Sitiada, da Clarice. E aí eu acabei pegando outro livro da Clarice e lendo em vez desse, né? Eu queria ler o Boom da Clarice. Achei a começar esse, acho que eu li uns 2 capítulos e não consegui concluir. Mas esse aqui eu ainda quero ler esse ano. Porque eu quero ler pelo menos um da Clarice por ano, né? Gostei muito da escrita da Clarice, muito mesmo. Então, gente, foram esses livros que eu tenho físicos. Vamos deixar isso bem claro. Os livros que eu tenho aqui, que eu comecei a ler e não concluí no físico, que tá na minha estante. Porque é claro que a gente começa a ler alguma coisa no Kindle ali pra testar a escrita, pra ver se o livro é legal, se o livro te interessa. Eu faço muito isso. Eu começo a ler um livro lançamento, ou algum livro que a temática me interessa. Eu pego no Kindle a amostra, dou uma lida pra ver se eu gosto, e aí às vezes eu gosto, mas não vou pra frente, porque é realmente um teste. Eu faço muito esses testes com os livros no Kindle, né, lendo no Kindle. Então, esses são os livros que eu tenho físico aqui, que eu comecei a ler e não concluí. É uma lista bem grande, espero ir lendo eles, não todos, provavelmente não esse ano, mas eu quero ler alguns deles esse ano, espero conseguir. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me fala aí, você começou a ler algum livro e você não terminou? Você é esse tipo de pessoa? Porque eu sou, gente. Obviamente eu sou esse tipo de pessoa. Deixa aí nos comentários qual livro que você começou a ler e não concluiu ano passado. Tipo, você começou, tava gostando, mas não terminou ele por algum motivo. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.